Uma esfera é lançada com velocidade horizontal constante de módulo 5 metros por segundo da borda de uma mesa horizontal. Ela atinge o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa, conforme o desenho. Desprezando a resistência do ar, o módulo da velocidade com que a esfera atinge o solo, módulo da velocidade com que a esfera atinge o solo, é de quantos metros por segundo? Dada a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Ora, o que é necessário falar quando você tem uma questão de lançamento horizontal? Para início de conversa, no lançamento horizontal, nós temos uma velocidade inicial no eixo X. Repara que se ele diz desprezando a resistência do ar, a única aceleração atuante durante todo o movimento parabólico que esse corpo vai sofrer é a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade que é vertical. Primeira coisa que você precisa ficar esperto. Se a aceleração da gravidade é vertical, ela não consegue modificar essa velocidade horizontal que aparece aí. Para que essa velocidade aumentasse, precisaria ter um vento a favor, no sentido e na direção da velocidade x. Isso faria com que a velocidade x ficasse cada vez maior. Ou um vento contrário, nesse caso então desacelerando o movimento. Mas se não tem resistência do ar, não tem nenhum vento que acelere nem desacelere aquela velocidade inicial no eixo x. Significa dizer que ela vai permanecer constante durante todo o movimento. Em contrapartida, se o projétil é lançado na horizontal, lembra o que é que diz o princípio da inércia? Se um corpo está em movimento, a tendência é permanecer em movimento, retilíneo e uniforme. Então, a tendência do movimento é continuar na horizontal, ou seja, o corpo nem subiria e nem desceria. Então, no eixo vertical, no eixo Y, não haveria movimento. O que vai imprimir esse movimento para baixo é exatamente a ação da aceleração da gravidade. E todo movimento que acontece sob a ação de uma aceleração vai ter sua velocidade variando. Significa dizer que no início não tem velocidade no eixo Y, mas essa velocidade vai surgir e vai aumentando à medida que o corpo vai descendo na parábola. Então, quando o objeto chegar lá no final do alcance, na hora em que ele toca o solo, nós teríamos duas velocidades. A velocidade no eixo X, que é aquela que foi dada ao corpo no lançamento e que se mantém constante durante toda a parábola, e a velocidade Y, que foi crescendo, 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 à medida que o corpo foi descendo, acelerado pela gravidade. E aí é onde você precisa ficar esperto na hora de responder a questão. Porque ele conta a história do lançamento e no final pergunta qual o módulo da velocidade do objeto ao tocar o solo. Não especificou a velocidade no eixo X e nem a velocidade no eixo Y. Quando se diz apenas velocidade, fica subentendido que é a velocidade resultante, ou seja, a soma das duas componentes. Vamos dar uma olhada no desenho? Bom, para representar então graficamente essa história que a gente contou, nós poderíamos mostrar posições sucessivas do objeto ao longo da parábola durante intervalos iguais de tempo, como uma fotografia estroboscópica. Repara que se o intervalo de tempo entre uma posição e outra, dessas que eu registrei aqui, é igual, então o fato do espaço percorrido entre uma posição e outra ir se tornando cada vez maior, revela que o movimento acontece de modo que a velocidade do corpo vai ficando cada vez maior. Ele vai ficando cada vez mais rápido. Agora, como é que isso se processa? Como eu disse agora há pouco, essa velocidade, que eu vou especificar como a velocidade no eixo X, ela não se altera ao longo de todo o movimento. O vetor não fica maior nem menor. O Vx permanece constante.
Por quê? Porque não existe resistência do ar e porque a gravidade, sendo vertical, não exerce nenhuma influência sobre o valor da velocidade Vx, de tal maneira que ela permanece constante. E se foi dito 5 metros por segundo, então ela vale 5 metros por segundo ao longo do movimento inteiro, desde o lançamento até chegar ao solo. Aqui a gente está registrando o módulo do vetor velocidade. Em contrapartida, se olharmos para o movimento no eixo vertical, a velocidade no eixo y inicialmente é zero, afinal de contas se trata de um lançamento horizontal. Mas à medida que o corpo vai descendo, a ação aceleradora da gravidade vai fazendo com que surja uma velocidade no eixo y cada vez maior. E é exatamente a soma daquele Vx constante com esse Vy crescente que vai gerar a velocidade resultante da partícula ao final do movimento. E é considerado no exato instante em que o objeto toca o solo. Então, que cálculos nós precisaríamos fazer? Se já é conhecido que ao chegar ao solo, uma das componentes da velocidade, a componente x, tem valor dado no enunciado 5 metros por segundo, então nós precisamos descobrir o valor do Vy para que então, depois um teorema de Pitágoras simples, já que é a soma de duas componentes perpendiculares entre si, me dê o valor que foi pedido, ou seja, a velocidade resultante. Bom, eu preciso começar coletando as informações das pistas que me foram dadas no enunciado, olhando então para o movimento no eixo horizontal, no eixo do x, onde eu sei que eu tenho um movimento uniforme. E se esse movimento é uniforme, eu sei que velocidade é espaço sobre tempo. O movimento ao longo da horizontal se dá com a velocidade de 5 metros por segundo e o próprio enunciado disse que o alcance desse movimento foi de 5 metros. Portanto, essas informações me permitem descobrir o tempo de movimento de 1 segundo, que eu sei que é o tempo de duração da queda. E durante essa queda, o que estava acontecendo ao longo do eixo y, quando o corpo caía sob a ação de um movimento uniformemente variado e acelerado? Nesse caso, eu sei que V é igual a V0 mais AT. A pergunta é, qual a velocidade no eixo y ao chegar ao solo? Se inicialmente essa velocidade era zero, se houve uma aceleração da gravidade atuante durante todo o tempo de queda, que eu não sabia, mas agora eu descobri que vale 1 segundo. Isso me dá um Vy de 10 metros por segundo. Agora, sabendo os valores das duas componentes que se quer somar, eu consigo descobrir a velocidade resultante. Porque eu posso dizer que a velocidade resultante ao quadrado seria, então, 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. A velocidade seria 125 e essa raiz dá 5 raiz de 5, no sistema internacional, medida em metros por segundo. E se é para marcar a resposta correta da questão, nós teríamos que dizer, então, a alternativa é. Uma coisa que vale ser dito a pena também é que não é o caso da questão, mas nós poderíamos descobrir a altura de queda do movimento. Nesse caso, a altura da mesa, que aí é uma coisa importante de se observar.
O que acontece de verdade é que a trajetória da esfera é uma parábola, como a gente viu. Mas essa parábola pode ser tratada como dois movimentos simultâneos, o que é fato. O corpo, quando é lançado, ele vai para frente ao mesmo tempo que cai. Então, se ele avança e cai, avança e cai, avança e cai, avança e cai, ele acaba descrevendo uma trajetória parabólica, que é a característica do lançamento horizontal. O que é que determina o alcance do objeto? É o tempo que ele vai levar para cair e a velocidade com que ele foi lançado. E o que é que vai caracterizar esse tempo de queda? É a altura. Quanto mais alto, maior a queda, não é assim que se diz? Quanto mais alto, maior o espaço a percorrer até chegar no solo. Maior o tempo de aceleração da gravidade. Consequentemente, maior a velocidade com que vai chegar lá embaixo. E como eu sei que olhando só para a vertical, como se fossem movimentos independentes, eu tenho informações suficientes e consigo inclusive saber qual a função horária que vale lá, que é de um movimento uniformemente variado, eu conseguiria encontrar nesse caso a altura de queda. Vamos fazer só pelo exercício. Olho na tela. Ainda olhando para o eixo Y, sabendo que é um movimento uniformemente variado e que vale a função horária do espaço, S igual a S0 mais V0t mais A T2 sobre 2. Onde o espaço percorrido no eixo Y é a altura de queda, que eu vou chamar de H. Sabendo que inicialmente a velocidade no eixo Y era 0, já que se trata de um lançamento feito na horizontal. Então, de início, não tem movimento vertical. Então, aqui, um valor 0. E que a aceleração atuante, a única, já que se despreza a resistência do ar, é a aceleração da gravidade. Nesse caso, então, com o valor conhecido, 10. O 2 é da equação. E o tempo é aquele que eu calculei. Nesse caso, de 1 segundo. E isso me daria uma altura de queda de 5 metros. O detalhe é que, ainda que esse lançamento fosse repetido com velocidades diferentes, sei lá, foi lançado com 5 metros por segundo, e eu fosse lá e arremessasse de novo com 6 metros por segundo, ou com 7 metros por segundo, ou com 10 metros por segundo. Evidentemente, dando impulsos cada vez maiores, o projétil ia cair cada vez mais longe do pé da mesa. Mas não porque se modificou o tempo de queda. O tempo de queda é o mesmo. Se a altura é de 5 metros, então o tempo de queda é sempre de 1 segundo. O detalhe é que nesse mesmo segundo, sendo impulsionado com a maior velocidade inicial, por isso o corpo iria cair cada vez mais longe. Então o que determina o tempo de queda é a altura do lançamento. O que determina o alcance é a velocidade no eixo X, ok?